Estamos de volta, direto dos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas, agora para falarmos sobre as eleições 2024. Esse trabalho conjunto do Grupo Bandeirantes de Comunicação, na tela da Band Mais TV, no programa Brasil Gente, e também na Rádio Bandeirantes Campinas, dentro do Manhã Bandeirantes. Nesta semana, nós conversamos com os candidatos à Prefeitura da cidade de Valinhos, no trabalho de produção do Henrique Alves, com os trabalhos técnicos do Danilo Capucci. E hoje, a nossa convidada é a prefeita de Valinhos, candidata à reeleição, Capitã Lucimara, pelo PSD. Prefeita, muito obrigado por atender o nosso convite. Prazer recebê-la aqui no Grupo Bandeirantes. Prazer é todo meu, uma alegria, Heitor, a gente ter a oportunidade de conversar um pouco e falar sobre política, que é uma pauta tão importante para a realidade de todos nós. Especialmente na cidade de Valinhos, que a gente tanto ama. Muito obrigada pela oportunidade. Eu apresentei a senhora como Capitã Lucimara, nome que está inclusive registrado no Tribunal Superior Eleitoral, mas a senhora tem utilizado apenas Lucimara. Estratégia política ou apenas uma escolha pessoal? Apenas uma escolha pessoal. Eu digo que a minha carreira profissional foi na Polícia Militar. Eu fiquei 22 anos na Polícia Militar, ingressei com 18 anos e cheguei ao posto de capitã. E na cidade, independente do que a gente adota, ou Lucimara, ou capitã, ou prefeita, né? As pessoas carinhosamente me chamam de capitã. Então, a gente carrega aí o nome capitã, né, o posto, né, a patente, mas sem dúvida a gente responde como Lucimara, como prefeita, da forma que o cidadão assim preferir. Candidata, a senhora foi eleita num período de pandemia, num período em que, para todo prefeito, foi um grande desafio a saúde pública como prioridade. Como foi esse trabalho na cidade de Valinhos? Quais foram os grandes desafios? E o que a senhora traz de legado do que aconteceu no período da pandemia que pode ser aplicado também agora num eventual segundo mandato? Sem dúvida, a pandemia ela impactou a realidade do mundo inteiro, né? Nós aprendemos muito como trabalho virtual, então tiramos um belo aprendizado. E a gente, enquanto gestor público, foi desafiador, claro, especialmente porque na saúde nós não sabíamos se a pandemia ela duraria mais um mês, 2 meses, 1 ano ou quase 2 anos, que foi o que aconteceu. Quando assumimos no início de 2021, efetivamente a pandemia nos preocupou por quase 2 anos. E não só nos preocupou, né? Ela sugou um volume muito grande de trabalho e nós sentimos que fizemos o dever de casa. Então, em Valinhos, ninguém ficou sem atendimento. Oxigênio, médicos, leitos, respiradores, tudo foi feito, foi realizado e ninguém ficou sem atendimento. Então, nós tiramos isso, um aprendizado de como é importante o planejamento, como é importante a gente cuidar das pessoas. E depois disso, a gente continuou o trabalho, retomando aí tempo perdido na educação, no desenvolvimento econômico, e conseguimos fazer a cidade, inclusive, aumentar o PIB, né? Comparado do primeiro ano de governo ao último, nós tivemos um aumento do PIB. Ainda falando sobre a área de saúde, a senhora tem no seu plano de governo, para um eventual segundo mandato, a criação da Policlínica e da Clínica da Saúde da Mulher. Onde devem funcionar esses 2 espaços? Isso já está em orçamento? Isso é um planejamento que depende também de aprovação do orçamento na Câmara? Como estão esses projetos que a senhora traz também na campanha? Nossa, excelente pergunta. Nós tivemos muitas realizações na saúde, então fizemos o Centro de Referência do Autismo, reformas da UPA, da UPinha com redimensionamento do atendimento, diminuímos o tempo de atendimento em quase 42%, fizemos um centro de distribuição de medicamentos, a farmácia 24 horas na UPA. Então foram muitas ações, né? Multirões para a gente tirar o tempo perdido durante a pandemia em cirurgias eletivas e exames. Ainda existe muito ao que ser feito e estamos trabalhando para isso, mas sem dúvida uma implementação importante é a centralização dos serviços de especialidades. Hoje nós temos já funcionando no município 3 centros de especialidades, com 25 especialistas, né, especialidades diferentes e 69 profissionais. Esses 3 centros de especialidades, eles atendem em exames, consultas e pequenos procedimentos cerca de 10 mil pessoas por mês.
Só que tudo isso, essas 25 especialidades, elas são distribuídas nesses 3 centros. E a Policlínica, ela vem com um projeto para centralizar tudo em um único espaço físico, com mais comodidade, com mais conforto, muito bem centralizado, para que a gente possa trazer economicidade, trazer melhora na gestão e especialmente na eficiência da prestação de serviço. Então, a previsão orçamentária existe sim, e a gente fala que não é nem plano de governo, é o planejamento das próximas ações. E sim, então tem total condições de ser executado aí no próximo ano. Nós estamos conversando com a prefeita de Valinhos, capitã Lucimara, candidata pelo PSD à reeleição. Numa cidade, candidata, que os últimos 2 prefeitos não foram reeleitos. A última reeleição foi do prefeito Marcão. Depois, 2 candidatos que tentaram o segundo mandato não conseguiram. O que a senhora acredita que tem de diferente a oferecer para o eleitor de Valinhos em relação a esses outros concorrentes? E é uma característica do valinhense não dar um segundo mandato ao prefeito? Bom, primeiramente eu gostaria de manifestar a minha alegria, a minha felicidade em dizer que os grandes gestores da nossa cidade, o prefeito Marcão, o prefeito Arildo, o prefeito Cleiton, nos apoiam nessa empreitada de reeleição. E eu digo que a falta da reeleição, quando ela não acontece, de fato, existe uma falta de continuidade em políticas públicas. Obras acabam ficando inacabados, projetos inacabados. Então, a gente vê isso nitidamente no desenvolvimento que outras cidades tiveram, quando houve uma continuidade de gestão, e no desenvolvimento que Valinhos teve quando houve uma continuidade de gestão aí com o prefeito Marcão. Então, eles acreditam, apoiam, estão conosco para a reeleição. É claro, é uma característica da cidade que nós estamos buscando sanar e para mostrar o quanto de trabalho e quanto de entregas nós já tivemos. E não foram, de fato, 4 anos, porque quase 2 anos foram pandemia. Todos os gestores das cidades têm pontuado isso. A dificuldade foi porque, inclusive, no primeiro ano, havia uma medida provisória que impedia a contratação, impedia novos contratos, tinham vários impeditivos para que nós pudéssemos receber recursos da União referentes ao Covid. Então, a reeleição, ela implica justamente na não paralisação dos trabalhos, das entregas, das ações de governo. E ela é fundamental para que a cidade se desenvolva muito mais. A senhora, como capitã da Polícia Militar, foi também eleita por uma boa parcela do eleitor que depositou na senhora a esperança de uma melhoria na segurança pública. O que foi feito com relação à segurança nesses 4 anos, principalmente com a Guarda Municipal? E a partir dessa experiência de 4 anos, o que é possível fazer num eventual segundo mandato, candidato? Bom, perfeito. Eu fico muito feliz, de fato, ter suprido na verdade, ter superado as expectativas com relação à segurança pública. Porque nós pegamos uma guarda municipal que estava desmotivada, mal equipada, sem veículos, sem viaturas, e obsoleta comparada às guardas municipais de toda a região. Lembrando que segurança pública não é só a guarda municipal, é todo um sistema de segurança. E por isso, desde o primeiro ano, nós já implementamos interligação de bancos de dados, cooperação entre as forças municipais, federais e estaduais, então Polícia Militar, convênios com o Córtex, que é do Ministério da Justiça. Fomos o primeiro município a implementar o Córtex. E aí nós também aumentamos o nosso efetivo da Guarda Municipal em 30%, equipamos, trouxemos viatura, treinamento, implementamos novas propostas como a Guardiã Maria da Penha efetivamente funcionando, e nós implementamos o projeto Olho Vivo. O projeto Olho Vivo, ele traz um sistema todo de monitoramento de muralha digital, que inclusive no primeiro ano do governador Tarcísio, ele mandou aqui o secretário de Segurança, né, o capitão Derrite, que conheceu o nosso sistema e levou para o Estado a ideia da muralha digital, que se transformou em Muralha Paulista. Ele veio na inauguração do nosso COI, nosso Centro de Operações de Inteligência. Eu convido a todas as pessoas que se interessam por segurança pública a conhecer o nosso sistema. Hoje, em Valinhos, além da diminuição dos índices criminais, então Valinhos é uma cidade tranquila, é uma cidade segura. Quando existe o acontecimento de crimes, eles são rapidamente coibidos, existe a repressão imediata e, assim,
todos os últimos crimes, nós tivemos elucidação por parte da parceria entre a Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Em crimes, inclusive, por exemplo, como um homicídio doloso, que foi um atropelamento, em que nós localizamos o atropelante, né, o cidadão que cometeu esse homicídio, e vários outros crimes também, né, vários outros não, porque não tem vários crimes em Valinhos, mas os crimes que aconteceram estão sendo elucidados na cidade de Valinhos, coibindo. Hoje o marginal sabe que ele não tem vez em Valinhos, que se ele for, ele vai ser preso. Estamos conversando com a prefeita de Valinhos, Lucimara, a capitã Lucimara, do PSD, candidata à reeleição, que tem na chapa como vice Rodrigo Toloi. A senhora foi eleita em 2020 com o Major Rocco como candidato a vice, foi seu vice-prefeito nesses 4 anos de mandato, assumiu inclusive a secretaria de gabinete. O porquê da mudança agora de um novo vice-candidato? Hoje nós trouxemos o Rodrigo Toloi, que é um vereador no 3º mandato, 2 vezes presidente da Câmara, é um pai de família também, ele é um empresário da cidade e ele agrega esse segmento ao nosso governo, sem dúvida, trazendo melhoras aí para um próximo mandato, para que a gente possa, governar juntos com o ponto de vista da mulher, o ponto de vista da mãe, o ponto de vista de uma gestora de 22 anos de segurança pública, de 4 anos de prefeitura e mais o ponto de vista de um legislador que traz, sem dúvida, muitos benefícios para a próxima gestão do nosso governo. Candidata, com relação à mobilidade urbana, hoje quais são os maiores desafios para quem utiliza o transporte público? E a senhora tem no seu projeto duplicação da rodovia Flávio de Carvalho e da rua João Previtali. Como é que vão funcionar essas ações? Tem a possibilidade de parcerias com o governo estadual, governo federal? Como é que está encaminhada essa obra? Bom, sem dúvida, a mobilidade e segurança são 2 itens, na verdade 3, né? Mobilidade, segurança e saneamento básico são itens dentro de um governo que devem ser prioritários, no meu entendimento, porque todas as pessoas utilizam. Quem utiliza transporte público utiliza mobilidade também, quem anda a pé, quem vai de carro, de moto, de bicicleta, utiliza mobilidade, segurança a gente não precisa falar, e saneamento todos precisam. Então a gente sempre tem que dar prioridade. Nós já fizemos muito pela mobilidade, recapeando 217 vias na nossa cidade, fazendo abertura de vias importantes, como a do Ilho Beltramini na área industrial, que foi uma via que aguardou 40 anos para ser aberta. Mas nós precisamos fazer muito mais. A cidade precisa de mais obras. Por quê? Valinhos cresceu nos últimos 20 anos sem essa infraestrutura. Então nós passamos pelos dados do Detran, nos últimos 15 anos, de 88 mil veículos cadastrados para quase 115 mil veículos cadastrados em 2023 pelo sistema do Detran. E isso faz com que Valinhos, apesar de ser uma cidade de 126 mil habitantes, tenha quase um veículo por habitante e às vezes enfrenta problemas viários. Então nós fizemos a rotatória da Roncaglia e as aberturas, está no nosso planejamento aberturas de 3 importantíssimas vias na nossa cidade, que é a Avenida Invernada, inclusive a obra está para começar, porque eu digo que não é plano de governo, é planejamento de continuidade. A rodovia Flávio de Carvalho, duplicação, também está para começar, só não começou ainda pelo período eleitoral, né, que traz algumas barreiras aí desse início efetivo. E também a duplicação da rua João Previtali, que é uma importante via que liga o centro à região do São Marcos, que é a segunda mais populosa da cidade. Isso são só algumas das vias, porque o nosso plano de governo tem várias outras aberturas e modificações viárias que vão trazer mais conforto para o valinhense, bem como olhar, né, para o nosso contrato, né, a nossa seção do transporte público, fiscalização da empresa, aumento dos pontos de ônibus, do conforto para quem aguarda um ônibus, das linhas. Isso sempre é feito através de pesquisas de satisfação e de monitoramento das linhas. Então a gente tem essa atenção para todo tipo de mobilidade dentro da nossa cidade. A senhora tem também no seu plano de governo a previsão da contratação de equipes e de construção de 1.000 moradias populares. Já há um terreno estudado para onde essas moradias podem ser construídas, candidata? No nosso plano diretor, isso que a gente fica muito feliz, nós implementamos algumas áreas
que possibilitam a implementação de habitações populares. Nós já conquistamos, entre essas 1.000 moradias, nós vamos começar já efetivamente 300, que são 200 do Minha Casa Minha Vida. Nós não abrimos ainda a inscrição, mas os valinhenses podem estar preparados, porque em breve abriremos, né, após as eleições, nós abriremos esse cadastro, né, para essas 200 moradias do Minha Casa Minha Vida, que efetivamente traz um benefício um benefício para as pessoas que mais precisam, que têm uma renda menor, especialmente as mães de família, com todos os critérios do Minha Casa Minha Vida. E traremos também, já temos algo muito adiantado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, um empreendimento habitacional popular com 700 moradias. Essas serão moradias horizontais, serão casas. Então, tudo isso, como eu falei, está no planejamento, não está no plano de governo lá para frente. Efetivamente, se a gente tiver a oportunidade de dar continuidade no nosso governo, isso tudo vai acontecer. Temos ainda um minutinho aqui nessa reta final da entrevista com a capitã Lucimara, prefeita de Valinhos. Aproveitar para perguntar sobre educação. A senhora traz a proposta do contraturno do ensino municipal com escola em tempo integral. Como funcionaria isso, candidata? Claro, Heitor, só aproveitando que a gente está falando de infraestrutura de mobilidade, nós recapeamos 217 vias, que melhorou em muito a mobilidade na nossa cidade. E no nosso planejamento de governo, nós estamos com mais 800 vias a serem recapeadas, sendo 200 por ano. Isso é factível, isso é possível e nós faremos essa entrega. Temos 20 segundos só, candidata. Com relação à pergunta de contraturno escolar, nós já implementamos a escola em período integral como projeto piloto e iremos expandir esse projeto para toda a rede municipal de ensino para trazer conforto às nossas famílias. Candidata à reeleição da Prefeitura de Valinhos, capitã Lucimara, a senhora tem agora 30 segundos para suas considerações finais, falando diretamente com o eleitor da cidade de Valinhos. Bom, gostaria de cumprimentar a todos os que nos ouvem, nos assistem, dizer que é uma gratidão imensa ter a oportunidade de falar com você. E eu gostaria de dizer que se você acredita em um projeto de continuidade, de realizações, se você sabe que o trabalho não pode parar, eu gostaria de pedir seu voto de confiança. Nosso número é 55 e o nosso trabalho não pode parar no saneamento, na infraestrutura, na zeladoria, na limpeza e no cuidado da cidade. Então eu peço o seu voto de confiança para o número 55. Muito obrigada, gratidão. Muito obrigado à capitã Lucimara, prefeita de Valinhos, candidata à reeleição pelo PSD, conosco nesta semana em que estamos ouvindo os candidatos à prefeitura dessa importante cidade do nosso interior de São Paulo.